você. Queridos, para nós vivermos novos tempos, coisas novas, coisas grandes, nós precisamos restaurar os muros do nosso coração. Nós precisamos mudar caminhos, nós precisamos mudar propósitos. Nem sempre mudar caminhos e mudar propósitos é fácil, mas é necessário para que haja uma transformação completa. Se nós queremos um ano realmente novo, porque é lindo a gente vir aqui, passar o final do ano, não é? Ter o nosso jantar, que nós estamos com algumas modificações, essa semana a gente já lança lá no grupo. É tudo muito perfeito isso, mas nós precisamos mudar o que está dentro de nós. Nós precisamos organizar aquilo que está dentro do nosso coração, para que nós tenhamos coisas novas. Meus amados, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Só que essa alegria vai vir quando nós formos transformados. Porque nem sempre tudo acontece conforme a gente quer. Mas em todas as coisas existe um propósito de Deus. Amém, amados? Então nós vamos discorrer aqui sobre o livro de Neemias. Nós estamos numa campanha. Todo ano nós fazemos essa campanha. E nós vamos profetizar o novo ano que vai chegar. Às vezes a gente acha que... Esse trem está alto, não está não, Márcio? Às vezes a gente acha que não vai adiantar. Ah, não vai adiantar. Meus irmãos, a primeira coisa para que haja mudança é fé. É crer. Se nós não tivermos fé, nada vai mudar. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente não tem fé, a gente caminha. Mas a gente caminha com a força do nosso braço. E a força do nosso braço, chega uma hora que não funciona mais. Nós vamos precisar da força do Senhor. Nós estamos aqui. A cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos tomar uma decisão pelo certo. Porque é bem claro que é melhor que nós não conhecêssemos nada do que conhecer e não colocar em prática. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática. Se nós não colocamos a palavra do Senhor em prática, a nossa vida não muda, queridos. Como eu disse, nós vamos um tempo na força do nosso braço e depois acaba a nossa força. E a nossa esperança precisa estar no Senhor. Então, meu amado, nesse início de campanha hoje, se você não pegou o seu papel, pegue o seu papel lá, preenche na sua casa e profetiza. Ainda que tudo pareça impossível, ainda que pareça difícil, ainda que fala, nossa, mas isso não vai acontecer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo do que nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, o poder está na nossa língua e na nossa fé. Tem gente que é tão pessimista que é o tempo todo, isso não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas não vai dar certo mesmo. Porque a boca é grande demais. Então, meus amados, nós temos que colocar nossos planos, nossos projetos, nossos propósitos diante do Senhor e exercitar a nossa fé. Então, no livro de Neemias, nós vemos claramente Deus transformando uma situação que estava diante de Neemias. Nós, acredito que já sabemos a história de Neemias. Ele vivia diante do rei. Ele tinha uma vida boa, uma vida tranquila. Só que ele soube como estava a terra dele e ele ficou incomodado, muito incomodado, com tudo que estava acontecendo na cidade dos pais dele. E ele resolveu que ele ia se deixar ser usado por Deus para transformar as vidas de outras pessoas. Meus queridos, os nossos propósitos não podem ser propósitos que olham só para nós. Com você está tudo ótimo. Ai, que delícia. E com sua família, e com seu vizinho, e com seu próximo. Como que as coisas estão? Primeira coisa que nós vemos aqui é que Neemias não foi egoísta. Porque Neemias vivia no palácio, Neemias estava muito bem, Neemias vivia diante do rei. Tudo que o rei tinha que comer, ele comia. Então, quer dizer, só comia comida gostosa.
E ele se preocupou com o outro. E ele se colocou no lugar do outro. E ele resolveu mover. Meu amado, que o seu propósito nesse papel não seja só para você, mas que através da sua vida, outras pessoas possam ser abençoadas. E isso pode custar um preço a princípio. Depois eles vão se lembrar. Vocês já sabem do meu histórico de trabalho. A maioria sabe que eu trabalhava em Belo Horizonte, era chefe do meu setor. Só Deus sabe quantas vezes eu entrei para dentro do banheiro para chorar. E eu chorava e falava, Deus, eu nem te pedi para ser chefe desse setor. Deus que me perdoe, Senhor. O inferno de lugar. Gente, eu passava um nervoso. A ponto de eu entrar para dentro do banheiro, chorar, aí saía de lá, passava maquiagem, um batonzinho. Não é? Saía de lá como se nada tivesse acontecido. Mal sabia eu que Deus estava me preparando para esse tempo. E mal sabia eu também que, de alguma forma, eu ia impactar a vida daquelas meninas que trabalhavam comigo e do meu chefe. Hoje, eu fico sabendo de coisas que eu nem imaginava. Então, meu amado, os seus propósitos precisam ser para você e também para o outro. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós vemos Neemias 1:4, nós vamos ler bem aqui. Eu vou ficar de óculos, coisa horrorosa, né, irmãos? Mas para quem tem 48 anos. Então, queridos, em Neemias aqui, ó, livro de Neemias, vocês abriram? No capítulo 1, no versículo 4, diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Meus irmãos, ele disse que Neemias, quando ficou sabendo de tudo que estava acontecendo, ele sentou, lamentou, chorou, orou, e logo depois disso, ele foi tomar uma atitude. Meu irmão, a nossa vida não pode ser um lamento constante. Nós não podemos ficar parados na situação. Se nós queremos ver mudança, nós precisamos nos mover. Nós não podemos ficar parados, rodando na mesma história. Ai, mas é porque. Ai, mas porque os meus irmãos. Ai, mas porque o meu coleguinha. Ah, mas porque. Meus irmãos, caminhar. Tem um tempo de lamento, um tempo de pranto, um tempo de choro e um tempo de deixar aquilo tudo e mudar. Quem fica parado em lamento, meu irmão, fica literalmente parado, porque não vai mudar. Lamentar, lamuriar, chorar, não vai transformar a nossa vida. Então nós precisamos andar. Lamentei, chorei, aconteceu conforme eu não gostaria que fosse? Sim. E agora? O que eu vou fazer? Meus irmãos, se nós ficarmos parados em tristeza, dor, lamúria, mágoa, falta de perdão e tantas outras coisas. Ah, eu não vou tentar de novo, não, porque eu já tentei e não deu certo. Isso funciona muito para o OAB, não é? Já tentei e não deu certo, aí tentei de novo, não deu certo. Gente, tenta mais uma vez, vai funcionar. Eu amo, gente, o exemplo da Cássia, que não está aqui. Ela fez vestibular, ela fez de novo, ela está lá, linda, plena, maravilhosa, fazendo a medicina que ela tanto queria. Se na primeira ou na segunda vez ela tivesse desistido, meu irmão, se na primeira vez, na segunda vez, você tivesse parado, lamentado, chorado, será que você estaria onde você está hoje? Então, meus irmãos, Neemias foi lá, lamentou a situação. Márcio, abaixa esse trem. Lamentou a situação, chorou e começou a caminhar. Então, nós não vamos, meus queridos, nos acostumar também com coisas ruins. Já viu que tem gente que se acostuma na lamúria, para lá e fica. Então, meus amados, nós precisamos tomar atitudes. A Bíblia fala que o bem e o mal está no poder da nossa língua. Então, ainda que esteja muito complicado, ainda que esteja difícil, profetiza. Fala, amanhã não vai estar assim. Amanhã vai estar melhor. Amanhã vai ser diferente. Amanhã tudo vai ser transformado. Aí o amanhã chegou, você não viu nadinha. Profetiza. Deus vai mover. Agora, enquanto você ficar, não tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não, não tem jeito mesmo. Não vai melhorar nada. Nós vimos que Neemias tomou uma atitude. Quando a gente olha no capítulo, quando a gente olha no capítulo 2, vamos lá, Neemias 2.
No versículo 3 diz assim, ele estava conversando com o rei, e ele já tinha orado, lamentado, chorado, e pediu a Deus para que ele pudesse fazer alguma coisa. Aí o rei diz assim, viva o rei para sempre. Como não estaria triste? Ele está dizendo que ele estava triste porque a cidade do pai dele estava toda destruída. Aí no 4 diz, que me podes agora? Que me pedes agora? O rei disse, então orei ao Deus dos céus. Queridos, Neemias foi lá, lamentou, chorou e colocou diante do Senhor. E ele tomou uma atitude. Quando o rei perguntou para ele, o que está acontecendo, Neemias, que você está triste? Ele podia ter falado, não, rei, não é nada não. Ele contou a situação. Ele tomou uma atitude de contar a situação. Ele tomou uma atitude de falar, olha, rei, a cidade dos meus pais não está bem, e eu queria poder fazer alguma coisa. O rei falou, o que é que você está me pedindo? Meu querido, quais são as atitudes que você, que eu, precisamos tomar para que nós tenhamos um tempo novo na nossa vida? Quais são as atitudes? Pense aí um pouquinho. O que é que você precisa fazer? O que será que eu preciso fazer? Tem atitudes que nós precisamos tomar, queridos, que elas não são fáceis. Nós temos atitudes práticas para tomar. Uma atitude prática que nós precisamos tomar, sair do pecado. Meus irmãos, se tem um negócio que acaba com a nossa vida, é pecado que fica guardado, pecado oculto, pecado de estimação. A gente acha que ninguém sabe. Deus sabe. Acabou. Depois de Deus saber, de quem é mais que nós precisamos esconder? Tudo que nós fazemos está diante do Senhor. Nosso pecado está claro como a luz diante do Senhor. E muitas vezes nós guardamos isso. E nós temos vergonha. E a gente fala assim, nossa, ninguém pode saber disso. Meus irmãos, Deus sabe. Confessa o pecado e deixa. Isso é uma atitude a ser tomada. Uma outra coisa, uma outra atitude que nós precisamos tomar. Atitude de deixar a mentira, que é um pecado também. Mas às vezes a gente tem mentira costumaz. A gente mente tanto que a gente esquece até que está mentindo. Gente, isso é tão sério que isso vira um sofisma. É uma mentira tão grande que parece verdade. Infelizmente, a minha mãe inventava tanta coisa, que por fim ela acreditava na mentira que ela mesma falava e vivia uma mentira constante. Aonde nós vamos chegar, meus queridos, com mentira? Aonde nós vamos chegar com uma vida dupla? Eu pareço uma santa. Eu tenho uma aparência de santa, mas eu sou uma treva. Gente, eu amo a noite. Esse negócio é muito complicado, porque 5 horas da manhã para mim é hora de dormir, não é hora de acordar. Mas 1 hora da manhã para mim é hora de estar acordada. Porque todo mundo foi dormir, eu acho uma bênção. Porque aí eu fico eu e Deus. E ontem eu sozinha lá com Deus, sozinha, pensando nessa palavra, todo mundo feliz, dormindo, menos a minha cachorra. O resto estava todo mundo, até os gatos estavam dormindo. E Deus me incomodou com um negócio que eu falei, Deus, me perdoa, porque eu estou sendo maligna, maldosa. Eu falei, Deus, eu não quero ser assim, Senhor. Gente, às vezes são nos pequenos detalhes. Não precisa ser coisa grande, não. Pequenos detalhes. Você está na rua com o seu carro, vamos numa coisa bem banal. Você está na rua com o seu carro, você vê um pombo no meio da rua. Você corre mais rápido para atropelar ele. Seu coração é maligno. Vai mudar. E isso é uma coisa boba, é um pombo. Para nós é bobo, o Senhor fez ele. Você vê os gatos lá na rua, você não vai dar comida para eles, não? Você não se importa? Tá bom. Eu dou comida, provavelmente Giovana também, o Lucas, a Poliana. Só que isso não te dá o direito de chutar o gato. Você está tendo um coração maligno. Meus irmãos, são nos pequenos detalhes que nós vemos a malignidade do nosso coração. São detalhes pequenos que nós precisamos muitas vezes mudar para ter uma transformação. Sabe por quê? Muro
vai caindo de tijolo em tijolo na nossa alma, até que está tudo aberto para o inimigo entrar. Então, amados, tomar uma atitude de deixar o pecado. Vamos parar de mentir, gente. A gente não é tudo isso que a gente diz. E se for, a gente tem que ser humilde para achar que não é. Então, queridos, são atitudes. E Neemias, com a atitude que ele tomou, ele recebeu uma autorização para ir para a cidade dele. Ele foi autorizado pelo rei. Quando nós olhamos no capítulo 2, no versículo 8, o rei diz assim, olha, no 7, e ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dei-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda dos muros do rei, para que me dê madeira, queridos. O rei deu para ele cartas para ele onde ele precisava. Pensa nisso. O rei te autorizou. Amém, queridos? Você tem autorização do rei. O rei nos autoriza a ir. O que você tem feito com o mandado do seu rei? Quem tem sido o seu rei? Você mesmo? Sua própria vida? Suas próprias vontades? Seu próprio querer? Ou o seu rei tem sido o Senhor? Queridos, se nós queremos um tempo novo, nós precisamos pegar o mandado que o rei nos deu, o rei Jesus. Ele nos disse vai, ele nos diz prossegue, ele nos diz caminha. O que você está fazendo? Você está parado? Ou você tem caminhado? Aí sabe o que acontece? A gente acha que porque nós temos um mandato do rei, porque nós temos um mandato de Deus, nada vai acontecer. Meus amados, em qualquer caminho tem atropelo. Não tem essa de um caminho lisinho feito um tapete, não. Caminho lisinho feito tapete é caminho de noiva. O resto, a vida não funciona assim. A nossa vida, mesmo nós tendo uma autorização, uma palavra do Senhor, nós vamos ter atropelo nesse meio do caminho. Neemias teve. Teve bons atropelos. Meu querido, se Deus te diz para fazer X, faça X. Aí no meio do caminho você fala, isso não pode ter sido Deus, não. Porque não tem condição. Se isso aqui foi Deus, por que está isso acontecendo? Para você crescer. Meu irmão, ninguém cresce só com facilidade. A coisa que eu mais tenho percebido em tanto tempo é, ninguém cresce quando tudo é fácil demais. Ninguém. As dificuldades moldam caráter. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu não tivesse naquele meu serviço, que eu ganhava super bem, que eu tinha a fama de ser a chefe de um dos setores mais importantes, se eu não tivesse passado o que eu passei lá, e se eu não tivesse vencido lá, eu não aguentaria hoje carregar um nome de pastora nas minhas costas. Porque às vezes é pesado, você tem que ser exemplo, você tem que não sei o quê, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, e ainda tem meia dúzia que olha para você e fala, ai, mas você não faz nada, né? Você fica só em casa. Fica em casa lá para mim, gente. Vou adorar. Aí você tem que orar, você tem que tentar melhorar, você tem que não sei o quê. Se eu não tivesse passado lá, eu não passaria aqui. Meu irmão, sabe aquela luta que você passa? É para você vencer e crescer. Agora, não tem essa também de todo o tempo que você pergunta. Gente, tem gente que em todo tempo que a gente pergunta, está na guerra, está na guerra. O cara, a vitória não chega, tem um problema no meio do caminho. Tem um inimigo vencendo todo dia. Quando nós nunca chegamos na bênção, o inimigo está vencendo. Por quê? Você já se perguntou? Por que que eu não saio desse ciclo nunca?
Por que que eu sempre volto para a pornografia? Por que que eu sempre volto para a mentira? Por que que eu sempre arrumo um amante? Por que que toda vez eu tenho um problema no meu casamento? O diabo está te vencendo aonde? Aonde foi que você não tem deixado o Espírito Santo mover para você ser transformado? Gente, todo caminho de vitória tem atropelo. Mas a vitória está lá. Neemias tinha Sambalá, Gesem e Tobias. E isso vai acontecer conosco da mesma forma. E nós temos que ver quem estão sendo esses inimigos nossos. Quantas vezes Deus nos dá uma direção, Deus fala conosco, Deus nos indica o caminho, mas os muitos amigos viram outras vozes para nós. Tem vezes que a voz não precisa vir do diabo, não, vem do seu amigo mesmo. Talvez aquele que é seu melhor amigo está te enfiando num buraco e você nem está vendo. Eu já falei com vocês aqui que eu tenho uma amiga. Gente, nós não nos falamos todos os dias, porque amigo você não precisa falar com ele todo dia. Ele é seu amigo em todo tempo. Mas é amigo de verdade. Aquele amigo que passa a mão na sua cabeça e mente, ele não é seu amigo. Ele está te ajudando a cair. Então, às vezes, nós escutamos a voz do nosso amigo. Gente, amigo tem que ser aquele que te confronta. Denise, de vez em quando, me dá umas no rim. De vez em quando, eu falo, minha amiga, ô Dena, assim, né? Acho que isso aí não vai dar muito certo. E nós vamos crescendo. Ela tem hoje 50 anos, eu vou fazer 49. Nós somos amigas desde 25 anos. Eu nunca precisei passar a mão na cabeça dela para ela continuar sendo minha amiga, e ela nunca precisou passar a mão na minha cabeça para eu continuar sendo amiga dela. Quem são seus amigos? Eles têm te levantado, porque amigo é aquele que, quando te vê no pecado, ele te confronta. Se não for assim, não é amigo, não. Isso serve para mim também. Se eu não te confrontar, nunca, vendo você fazer alguma coisa errada, é porque eu não te amo. Não espere que eu passe mão na sua cabeça. Espere de mim algumas vezes um confronto, porque eu me preocupo com você. Eu quero te ver crescer. Então, meu irmão, o que tem sido o Sambalá, o Gesem da sua vida? O que tem sido os atropelos, as pedras do caminho? Elas têm conseguido te parar? E às vezes nós ouvimos voz de inimigo mesmo, inimigo declarado, que tira o nosso foco. Gente, tem gente que é horrível. Horrível. Você está fazendo um negócio, a pessoa chega na sua cara e fala, isso não vai dar certo, não. E aí a gente guarda aquilo lá e começa, isso não vai dar certo, não. Ai, não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Meus irmãos, as muitas vozes atrapalham a nossa caminhada. Lembra de semana passada no culto? Não deixe esse tipo de coisa descer para o seu coração, vai fazer mal. Vai atrapalhar a sua estrada. Então, meus amados, nós temos que pôr um propósito e manter ele firme. Sabe por quê? Senão a gente perde a bênção. Eu estou lembrando de uma história aqui, lá quando a gente morava em Minas, o Alessandro falou assim, você ficou grávida, você não vai mais andar a pé. Eu fiquei grávida da Esther. E a gente não tinha carro. Não é igual hoje que você vai lá na maior moleza e compra carro de boi igual eu hoje, não. Era mais difícil um pouquinho. E eu lembro que o Alessandro gostava de Gol. E eu queria um carro vermelho, lembra disso? Eu queria um carro vermelho. A Alessandra falava, Deus, eu quero um Gol, eu quero um Gol. Aí eu falava, Deus, dá para ser vermelho? Eu quero vermelho, eu quero vermelho. Gente, sou apaixonada por carro vermelho. Carro cinza, branco, preto, eu estou enjoada de ver. Quando eu era criança, carro era colorido. Eu não sei onde é que foi tirar a ideia que os carros tinham que ser tudo igual. A terra tem que ser colorida, gente. Olha nós, tudo colorido, que lindo. Então, eu lembro que nós oramos assim. Gente, apareceu um cara vendendo um Gol vermelho. Aí os dois besta, com 26 anos, deixou o negócio passar. Até hoje eu fico me perguntando, o que nós arrumamos mesmo? Nós vamos discutir esse negócio que eu não estou lembrando. Gente, o Gol vermelho. E nós não ficamos com o Gol vermelho. Gente, não foi o que nós oramos, pelo amor de Jesus. O que foi que nós não entendemos?
Sabe o que aconteceu? O homem vendeu o Gol vermelho. Sabe o que nós compramos? Um Fusca branco. Não desmerecendo o Fusca, porque todo mundo sabe que eu quero um Fusca. Gente, se você for rico, me dê um Fusca, por favor. Eu quero um Fusca. Eu amo Fusca. Gente, eu acho que é o único carro que eu tenho disposição de dirigir. Porque o resto não me interessa. Então, gente, eu quero entender isso. Gente, a bênção às vezes está na nossa mão. Foi o que nós pedimos e nós jogamos ela fora. Eita, que você pediu para casar? Você queria casar? Seu marido, sua mulher, não era do jeitinho que você queria? Por que que hoje não serve mais? Gente, a oração mais ridícula que eu já fiz na minha vida, eu era adolescente. Eu falei, Deus, eu quero casar com um homem moreno. A culpa foi da minha pastora, que ela falou na escola bíblica de adolescente, que a gente tinha que orar pelo marido, pela esposa, como a gente gostaria que eles fossem, não é? Minha imaginação é óbvio, né? Eu falei, nossa, Deus, assim, eu queria casar com alguém que fosse moreno, assim, fortinho. Eu não queria casar com alguém assim, magricelinho. Eis aí a bênção. O que você pediu? Se você não pediu nada, você recebeu sem pedir, mas você não pediu uma esposa? Você não queria uma pessoinha para você morar com ela, ficar com ela, ser tratado bem por ela? Por que que hoje você maltrata? Não foi a bênção que você pediu? Ah, não, pastora, mas ela engordou. E vai me dizer que você é o mesmo gatinho que você era antes. Que eu acho assim, pessoa que eu vejo, que eu tenho mais contato aqui na igreja, que eu vejo que se mantém magra, é o Hélio, que tem o Hélio. Envelheceu, dançou, gente. Tem que parar de comer. Eu vivo doido para comer a terra. Mas a gente pode? Pode, mas deve? Não, por quê? Porque eu casei. Quantas vezes nós desprezamos a bênção que o Senhor nos dá? Ela está na nossa mão. Está entregue. Nós recebemos o Gol vermelho. Nós desprezamos. Nós ficamos com o Fusca. Como eu disse, não que eu desprezo, mas o resto da terra não gosta quase. Então, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós pedimos, recebemos e somos ingratos ao Senhor. Nós não valorizamos a bênção quando a gente recebe. A gente desfaz dela. E isso muitas vezes acontece com Deus. Deus todos os dias nos abençoa, todos os dias Ele nos dá comida, nos dá roupa, nos dá comida além do que nós precisamos, não é? Porque a gente sempre assim come além. Deus tem sido extremamente bom. E nós desprezamos ao Senhor. Então, meu irmão, quando nós pedimos a bênção, quando Deus fala conosco, quando nós colocamos um propósito, nós precisamos firmar nesse propósito e não dar ouvidos ao diabo. Porque ele vai virar para você e falar, mas essa mulher mas não é do jeito que você tinha falado. Ah, mas você viu o que ela está fazendo? Ah, mas e o que você tem feito? Vamos olhar para nós. O que é que nós fazemos em todas as coisas, o que nós temos feito? Para que nós não alcancemos o propósito final. Porque somos nós que atrapalhamos as coisas, não Deus. Então, meu amado, sabe um outro segredo que Neemias fez para que as coisas deles caminhassem bem? Está no 2:12. Isso aqui é um negócio excelente. Eu li 500 vezes esse livro e não tinha prestado atenção neste detalhe. 2:12. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Foi claro? Foi claro? Vamos ler de novo.
Vamos colocar o óculos. Gente, 2, 12. Presta atenção, porque é bem autoexplicativo. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Para quem que você anda declarando os seus propósitos? Gente, com esse negócio de rede social, a gente vive uma mentira muito grande, porque você tem 10.000 pessoas no seu Instagram e você ganha, assim, 20.000 curtidas. Quantas daquelas curtidas realmente são sinceras? Quantos daqueles amigos que você tem lá que são seus amigos, que torcem por você? Quantas pessoas que passam pelo seu status e falam assim, nossa, que bom, fulano de tal está desse jeito? Ou quantas pessoas passam por lá e fazem assim, faz igual aquelas neguinhas dos Estados Unidos, né? Gente, vamos tomar cuidado com quem nós divulgamos as nossas coisas, com quem nós contamos o nosso propósito, para quem nós falamos da nossa vida. Às vezes, minha querida, você quer elogiar tanto o seu marido para os outros, que você acha quem quer. Às vezes, a gente conta os nossos projetos para o outro, e ele torce para dar errado. Isso quando não faz na sua frente. Meu irmão, vamos ser sábios. Neemias alcançou o propósito, porque ele disse que ele pegou e contou para poucos homens. Não pense que quem caminha com você está morrendo de amores todo o tempo por você. A Bíblia diz que Jesus falou assim, aquele que comia no meu prato levantou o calcanhar contra mim. Judas andava com Jesus todo o tempo. Então, cuidado para quem você conta os seus propósitos, para quem você conta os seus projetos. Nós estamos numa campanha, escreve no seu papel. Gente, tem casamento que é tão horrível, que o homem e a mulher não contam um projeto um para o outro, mas conta para o colega, conta para o amigo, conta para não sei o quê. Se você não estiver caminhando bem com quem está a seu lado, casado, como é que você vai caminhar com os outros? Como é que você vai ter vitória? A Bíblia fala que reino dividido não prosperará. Conserta se você está com problema no seu casamento, porque senão você não prospera. E cuidado para quem você conta as suas coisas. Nós temos que ter estratégia para que Deus nos dê êxito. Êxito. Queridos, em Neemias 2:20, está lá assim, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Meus irmãos, vamos montar uma estratégia para que nós tenhamos bom êxito. Sem estratégia nós não alcançamos nada. Se a gente vive de forma destrambelhada todos os dias, você não alcança nada. Ai, vou viver um dia de cada vez, porque o futuro a Deus pertence. Realmente, mas você precisa ter alguns planejamentos, porque senão, meu bem, o futuro a Deus pertence e você vai estar a pé, porque você não teve capacidade de planejar nada. Quando a gente é muito jovem, a gente tem um péssimo hábito, muito jovem ou sanguíneo, a gente tem o péssimo hábito de fazer, como vocês dizem aqui, vou fazer no doido. Pois pare com isso, que no mundo espiritual, no doido não funciona. É estratégia, organização. Deus, eu vou fazer assim, 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 assim. Meus irmãos, organizem. Eu não sou a melhor pessoa da organização, porque lá em casa conseguiu nascer o melhor do que eu, o Felipe, que vive falando que eu sou desorganizada. Para alguém falar que eu sou desorganizada, ele tem que ser assim, melhor, benzinho que eu. Meu irmão, organize a sua vida. Coloque uma estratégia. Planeje. Espera aí, você quer passar no vestibular de medicina.
Pois pode começar a estudar lá na 8ª série, porque o trem é estreito. Ah, eu estou fazendo direito. Você vai precisar passar na OAB. Arrocha. Faz um planejamento. Eu quero ver você passar na OAB no doido. Só se você for gênio. Porque no doido, meu filho, passar na OAB tem que ser no doido mesmo. Porque senão não vai, não. Então, meu irmão, planejamento, estratégia. Quando eu casei, nós falamos assim, nós vamos ter filho com 27 anos. Nós casamos com 21. Tinha um tanto de coisa que a gente queria fazer. A Esther nasceu, nós tínhamos 27 anos. Foi um planejamento que deu certo. Mas pelo menos tenta planejar as coisas, gente. Você vai fazendo os trens assim, atropelando, não é estratégia. Neemias conseguiu reerguer o muro por estratégia. Para alcançar o que nós precisamos fazer. Como que nós vamos montar um plano? Ah, se Deus quiser, vai dar certo. Tá bom, e a sua parte? Qual é a sua parte? Nós temos que ter, meus queridos, vigilância. Se nós não temos vigilância, nós não vamos a lugar nenhum. No capítulo 4, no versículo 16, Neemias estava lá, passando aquele atropelo todo, com Sanbalá, Gesem e Tobias. E eles falaram que eles iam derrubar esse muro. Eles falaram que eles iam contar para o rei, que eles estavam querendo tomar o lugar do rei, e por aí foi. Então, Neemias disse, como que nós vamos fazer? E ele montou vigilância. No 4,16 diz assim, daquele dia em diante, olha só, vamos no 15 para você entender. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. O que é que aconteceu? Os inimigos descobriram o que é que eles estavam fazendo e falaram que ia destruir tudo. E aí no 16 ele diz assim, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lança, escudo, arco e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Meus irmãos, quando você põe um propósito, o inimigo vai montar uma estratégia para destruir os seus planos. Se forem planos do Senhor. Porque qualquer plano, uma bobeira qualquer, não preocupe não. Mas quando você firmar um propósito diante do Senhor, o inimigo vai tentar te derrubar. Então, o que é que nós precisamos fazer? Montar vigilância. Neemias diz que metade do povo trabalhava e a outra metade vigiava. E a outra metade vigiava com arma de guerra. Meus irmãos, nós precisamos empunhar as nossas armas de guerra. É fácil? Não. É gostoso? Não. Mas se nós não fizermos isso, não vai funcionar. Não adianta a gente fingir que não vê. Não adianta a gente fazer de conta que não está acontecendo. Quando a esposa vê o marido errado, não adianta ela fingir que não viu. Você vai lá fazer o seu papel de auxiliadora idônea e alertar o seu marido. Quantas vezes eu cheguei para o Alessandro e falei, olha, isso não vai dar certo. Não permanece nisso. Gente, ninguém gosta. Na hora ele fala, depois vai pensar. Quantas vezes o Alessandro falou comigo, Dé, você não acha que... Gente, eu tenho que pensar. Nós como mães, nós como pais, precisamos vigiar a nossa casa. Gente, se o inimigo puder matar os nossos filhos fisicamente, ele vai matar. Mas como ele não consegue, ele pode matar N coisas na vida dos nossos filhos. Meus irmãos, minhas queridas mamães, que são as que mais vigiam o menino, não adianta você fazer de conta que não está vendo. Corrige. A Bíblia nos ensina que a correção, a princípio, não é agradável, mas depois ela vai ter um fim proveitoso. Gente, eu tenho uma filha de 21 anos dentro da minha casa. Eu poderia muito bem falar assim, fez 18 anos, se vira porque é de maior. Isso não existe. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos avisar. Porque, meu irmão, se um dia o buraco chegar, você vai ter consciência que a sua parte você fez.
Porque eu acho que não tem coisa pior do que você ver que um trem vai dar errado, você não fazer nada, e quando o trem acontece, você fala, ai, por que eu não falei? Então, meu querido, papai e mamãe, deixa para você ser um doce, fazer bolo, pipoca e dar sorvete na hora do almoço para menino, quando você virar vô e vó. Porque enquanto você for pai e mãe, você precisa estar com a arma empunhada contra o inimigo dentro da sua casa. É gostoso? Não. É legal? Não. Gente, eu sou uma bruxa. Meus filhos, tadinhos, se pudesse, trocava de mãe. Pode perguntar. Se pudesse, eu acho que eles nasciam em outra barriga. Porque eu sou insuportável. Mas eu prefiro errar, para não deixar eles cair no buraco, do que errar por omissão. Meu amado, não erre por omissão. Menino pequeno, a gente fala 500 vezes a mesma coisa. E aí tem vezes que você fala, aí você faz de conta que você não está vendo. Não vai adiantar. E isso funciona em todas as áreas. Funciona no nosso casamento. Gente, quando eu trabalhava no meu serviço, eu via como que as secretárias tratavam os chefes. Aquilo chegava a me irritar. Ai, doutor fulano, quer um cafezinho? Ai, gente, antipatia. Só que lá era uma boa empresa. Então elas iam arrumadas, cheirosas, bonitas, poderosas. As mulheres do setor de relações públicas, elas chegavam lá na porta, a entrada lá, eu sentava bem de frente para a entrada. E toda a empresa era de vidro. Na hora que elas chegavam lá na porta, eu falava, Deus do céu. Eu ia no espelho assim, dar uma ajeitada, porque eu ficava até com vergonha. Porque meu serviço era de ralar, não era de enfeite, assim, sabe? Eu não precisava ter, né, aquela aparência toda. Mas as meninas das relações públicas, elas eram boas, formadas e bonitas, as bichas. Aí era miando atrás do chefe o tempo todinho, um negócio irritante. E aí, um belo de um dia, a secretária do chefe ainda vira e fala assim, aí passou, para o meu setor entrava muita gente, porque a gente precisava receber as faturas. Então, entrava um monte de gente, entrava um monte de mulher, entrava uns office boy novinho, bombadinho. Aí eu lembro que uma vez entrou um assim, office boy. Aí eu lembro que a bonita veio de lá para cá, e veio fazer um comentário comigo, gente. Ô, trem terrível, né? Virou para mim e falou assim, nossa, mas isso que é homem, né? Aquilo que eu tenho lá em casa. Ô, gente, era só a oportunidade que eu estava precisando. Eu falei, como é que é, filha? Falei, não, realmente, um rapaz muito bonito. A mãozinha da bichinha, casada. Eu falei, agora imagina. Seu marido, sentado no seu lugar. Eu falei, entra aquela secretária do doutor fulano de tal. Gente, olha que coisa aquela mulher. Além dela ser tudo e mais um pouco, ela ainda vinha seminua. Sabe, metade de cima assim, com um colar. Eu falava, tadinho desse médico. Ou então, tadinha da mulher dele. Aí eu falei, legal. Eu falei assim, agora você imagina o seu marido sentado aí bem no seu lugar e vinha a secretária do doutor fulano de tal, aquela que é pernuda, tudo uda, e metade dos udos está tudo de fora. Seu marido sentado no seu lugar e fala, isso que é mulher, né? Que trem que eu tenho lá em casa. Gente, a mulher descaiu o semblante, que ela veio fazer esse tipo de comentário com a pessoa errada. Eu falei, eu não vou deixar passar, porque eu não aguento mais essas meninas. Meu irmão, vai vigiar. Vigilância em todos os momentos, em todos os lugares. Os homens têm que vigiar os olhos, as irmãs têm que vigiar o que escuta, vigiar o que veste, não é mesmo? Porque o vestido da gente não pode ser costurado a vácuo, não. Nem a calça. Se você é homem tem um bração, para que você vai ficar de camiseta? A não ser que é o que você realmente está querendo mostrar, não é? E está querendo mais alguma coisa.
Meus irmãos, vigilância em todos os lugares, em todos os momentos, porque quem está dentro da nossa casa, a gente vai e trata o marido mal, trata a esposa mal, e o lado de fora trata bem. Você perde sua mulher, viu, neném? Que outro dia nós descobrimos uma pessoa que deixou o marido, que eu quase caí de susto, porque eu podia esperar de qualquer um, menos dessa pessoa. Só que o marido dela era tão grosso, tão sem educação, que a mulher trocou ele pelo namorado da adolescência. Então, meu irmão, vigilância em todos os lugares. O inimigo vai entrar em todos os lugares. E se a sua esposa ou seu marido falar, olha, eu não estou gostando dessa atitude de fulano, você, assim, dá seu jeito de mudar de rumo, antes que o diabo destrói sua casa. Meus queridos, nós só vamos alcançar um propósito quando nós formos fiéis ao Senhor e ao que Ele nos diz na sua palavra. Como eu disse, a gente pode caminhar na força do braço, ou a gente pode caminhar diante de Deus. A escolha é sua, só não reclama depois. Então, meus queridos, estratégia do Senhor, vigilância. Nós não brincamos com o pecado, nós nos afastamos dele. Quem está vendo Gênesis, viu lá José. É um detalhe que eu nunca tinha lembrado. Aquela mulher de Potifar foi andando atrás dele diretão. Eu esqueci do detalhe que ele, com 20 e pouquinho, 17, 20 e poucos anos, ele ia ficar realmente muito tentado. Só que ele falou assim, como eu vou fazer isso contra o meu Deus? Meu querido, você quer uma construção de vida, onde você vai chegar ao final dela, tendo alcançado um propósito, comece de agora, se você ainda não começou. Sabe por quê? Nós temos um exemplo na Bíblia de Salomão. Gente, Salomão tinha tudo. Ele teve um pai rico, o mais famoso rei de Israel. O pai dele era um homem de guerra, guerreou contra todos os inimigos. Salomão recebeu um reino que tinha paz, recebeu um monte de riqueza. Para Salomão ficou para ele construir o templo, onde Deus ia descer a presença dele. A Bíblia diz que Salomão catalogava insetos, animais, plantas. Gente, ele era um biólogo naquela época. Ele estudava. Gente, a rainha saiu lá do outro lado da terra para vir conhecer Salomão. Ela falou que até ao povo que trabalhava com ele tinha ótimos uniformes. O cara era top. Como que você me explica que uma pessoa, lá em Eclesiastes, é um velho frustrado, infeliz? O que ele fez com tudo que Deus deu? Perdeu o propósito. Fazendo negociação com o pecado. A gente não negocia com o pecado. A gente negocia com Deus. A gente deixa o pecado. A gente muda a história. Então, queridos, quando nós vemos lá em Neemias 6, 15, está lá assim, Márcio, entendeu? Pode vir. É um milagre, mas pode vir. Em Neemias 6,15 diz assim, achou-se, pois, o muro nos 25 dias do mês de abril. Acabou-se, tá, gente? Nem achou-se, não. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eliú, em 52 dias. Queridos, depois vocês peguem lá a história de Neemias para você ler. Na história de Neemias, teve tudo enquanto foi atropelo para esse muro não ficar pronto. É tanto atropelo que quando a gente vê, tudo isso aconteceu em 50 dias. Porque do jeito que Sambalá, Gesem e Tobias fizeram para atrapalhar esse caminho, você fala assim, não, foi uns 5 anos. Não, gente, foi 50 dias para reerguer um muro. Então, meus queridos, você quer a vitória? Você quer a glória de Deus na sua vida? Tá bom. Então, queridos, você quer vitória? Você vê a glória do Senhor? Você quer a sua história transformada? Monte um propósito diante do Senhor. Repreende Satanás e vai. Amém, queridos? Vai.
Não fica parado no meio do caminho, lamentando, lamuriando. Não deixe o inimigo descer mentira no seu coração. Não deixe o pecado atrapalhar a sua história. Você quer contar vitória, meu irmão? E tem uma coisa, a sua vitória vai impactar muita gente. E, meu querido, também tem outra coisa. Às vezes você errou, assim, nível hard no meio do caminho. Que tem vezes que tem uns negócios que a gente erra, que é nível, assim, hard. Nível hard para Deus é nada. Começa de novo. Muda tudo. Transforma tudo. Faz tudo novo. Em nome de Jesus. Meu irmão, você pegou o seu papel? Eu quero que você pegue o seu papelzinho aí bem na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você pensa assim, isso é bobagem. Não é bobagem, não. Se você pensa assim, isso não faz efeito, não. Faz efeito, sim. Profetiza. Abre a sua boca. Meu irmão, não espera se andar na força do seu braço um tempão, estragar metade da sua vida, para depois você tomar uma posição por Cristo, não. Sabe? Não espera você fazer 50 anos igual eu, para você começar. Você que é jovem aqui, novinho, começa a acertar de agora. Porque lá na frente, você vai ver o que foi que Deus fez. Nega agora aqueles coleguinhas de escola, aquela vergonha que você passa na escola, às vezes que o povo assim, todo mundo transou. Não, você nunca, não. Todo mundo já transou, você não. Aí tem foto. E meu irmão, para de perder tempo no TikTok. Que o trem que perde tempo. Rede social. Gente, quando você vai ver uma pessoa comum falar, um neuro falar, você vai ver que tudo é planejado para que você fique preso àquilo lá. Gente, estratégia do inimigo. A gente não pode ficar preso nem em pregação o dia inteiro, porque nós precisamos escutar Deus falar conosco. Tem gente que põe o louvor torando alto o dia inteiro. Você não vai escutar Deus não, meu irmão. Fique em silêncio um pouquinho só. E para de negociar com o pecado. Não negocia com o pecado. Muda o rumo da sua história, para você ter vitória a partir de já, em nome de Jesus. Pega o seu papelzinho na sua mão. Fecha os seus olhos. Começa a profetizar a sua bênção. Fala, pastora, quero casar. Você vai casar. Eu estou doidinho para ter um casamento nessa igreja. Porque ali atrás tem um piso novo, maravilhoso, para você fazer uma festa. Então você vai casar. Pastora, eu quero um emprego novo. Você vai ter. Eu quero um carro novo. Você vai ter. Eu quero uma vida espiritual transformada. Deus vai fazer infinitamente